Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos. Eu quero trazer uma palavra que está no meu coração e o assunto é muito sério. Nós vamos ver, irmãos, aqui a respeito de uma igreja que acabaram com ela praticamente. Irmãos, destruíram a igreja, acabaram com tudo praticamente. A ponto de o apóstolo Paulo escrever uma carta a Tito. E ele estava muito preocupado com a igreja de Creta. Nós vamos ver. E nós vamos ver também que a situação era desesperadora, desanimadora, porque houve um relaxamento espiritual. Aí está o perigo. É como diz a palavra de Deus, né? Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Porque se a pessoa faz a obra de Deus relaxadamente, você pode ter certeza que isso vai contaminar a igreja. A ponto de a igreja, irmãos, praticamente acabar. E ele escreve essa carta a Tito justamente para que ele colocasse em ordem as coisas que ainda restavam. E nós vamos ver um motivo, o porquê que essa igreja chegou, irmãos, nesse ponto. Então, preste bem atenção, é importante você prestar atenção, porque isso não é novo. Hoje nós vemos também algumas igrejas, infelizmente, irmãos, sendo destruídas, sendo acabadas. Algumas estão quase no fim, deixando de existir. Mas por que essas coisas acontecem? Qual o motivo? É claro que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja somos nós sabemos disso. A palavra de Deus diz que Saulo de Tarso, antes de se converter, né? Ele perseguia a igreja. Não perseguia local, ele perseguia o povo de Deus. A igreja somos nós. Agora é importante ter o templo para que aonde o povo venha se reunir para cultuar a Deus, ter comunhão. Mas essa igreja que o apóstolo Paulo fundou pelo Espírito de Deus chegou no ponto muito crítico, a ponto de o apóstolo Paulo deixar Tito lá em Creta para resolver esse problema. Então vamos ver isso. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Eu vou por parte aqui, porque tem muitas revelações. O apóstolo Paulo disse para Tito: por esta causa eu te deixei em Creta. Eu te deixei por um motivo. Lembrando que Creta era uma ilha grega, que era uma ilha muito próspera, muito populosa. E o apóstolo Paulo deixou ele lá, para colocar em boa ordem as coisas que ainda restavam. Nós vamos perceber no decorrer da leitura que quase acabaram com essa igreja. Essa igreja estava desorganizada. Se pediu para ele colocar em boa ordem, é porque, irmãos, havia um relaxo espiritual muito grande. É óbvio que nessa igreja começou a haver muitos problemas de pecado, muitos problemas de rebeldia. É óbvio que nessa igreja assumiram pessoas, pregadores, que não tinham compromisso com Deus, não tinham temor de Deus. E eles estavam acabando com a igreja. E o apóstolo Paulo ficou muito preocupado com isto, porque é a igreja do Senhor. É muito triste você ver uma igreja nascer no local e depois morrer, irmãos. Depois fechar. De repente você já viu isso, já passou por isso. É claro que são vários fatores, mas não vamos ver aqui que o caso era muito sério. Então ele ficou muito preocupado. Falou: você tem que colocar em boa ordem as coisas que ainda restam. Porque se ele não enviasse Tito para lá, iria acabar com tudo, irmãos. Não ia ter mais nada. E quantos irmãos estão neste momento destruindo, acabando, irmãos, com a igreja, com o ministério infantil, com o ministério de obreiros, ministério de jovens, ministério de louvor e tantos outros ministérios existentes na igreja por falta de sabedoria.
às vezes por autoritarismo. E isso é muito triste. Ou a pessoa não toma a atitude que deveria tomar na igreja. O líder deixa as coisas rolarem, não repreende através da palavra, não tem confronto através da palavra, aí vira uma bagunça. E geralmente essas pessoas não estão preocupadas com almas, como no caso aqui. É muito triste quando uma pessoa, irmãos, faz um trabalho para a glória de Deus, santifica o povo na palavra, a igreja vai crescendo, de repente vem outro e acaba com tudo. Acaba com os ministérios existentes. É triste isso. Agora, se uma atitude não for tomada, aquilo vai acabar, pessoal. Aquela igreja vai deixar de existir. O apóstolo Paulo, quando ele percebeu isso, ele já enviou Tito. Tito, vai lá, você tem que resolver isso, você tem que colocar em ordem lá as coisas. Vai lá, que Deus te use para você restaurar aquele lugar. É como Neemias, lembra? Deus levantou Neemias para restaurar os muros. Infelizmente, irmãos, tem muitos pregadores, obreiros que são levantados, e glória a Deus por isso. Mas eu falo infelizmente no sentido de ir restaurar, levantar o que alguém destruiu, que alguém acabou, que era só dar continuidade, crescer o trabalho. Então isso é muito forte, isso é muito sério. Então a situação era muito séria. E ele disse, olha, coloca as coisas em ordens que ainda restam. Se Paulo demorasse para enviar Tito para lá, você pode ter certeza, irmãos, aquela igreja iria deixar de existir. Seríssimo isso. E não somente isso, ele disse, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão missionária. Ele queria ver a obra de Deus prosperando, crescendo. Ele não queria que a igreja parasse ou que a igreja deixasse de existir. Estou falando da igreja local, onde o povo se reunia. Quantas pessoas se afastaram, se desviaram? Quantas pessoas saíram dessa igreja chateado, triste? Porque nós vamos ver também que entraram falsos mestres nesta igreja, falsos obreiros, falsos pregadores, pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com vidas, com pessoas. Porque não faz sentido a pessoa assumir um lugar, entrar naquele lugar e acabar com tudo. Será que todo mundo está errado? Meus irmãos, isso é muito sério. Uma atitude precisa ser tomada, porque ali ainda tem almas, ali tem vidas. E essas pessoas que saíram por essa falta de sabedoria, ou perseguição, ou maldade, autoritarismo, ou porque a pessoa acha que manda, como Diótrefes, que queria ser o primeiro, diz a palavra, Diótrefes, está lá em 3ª carta de João, mas ele queria ser, ele não era, mas ele queria ser, queria estar em evidência. Aí o apóstolo Paulo ele falou, você vai lá, coloca em ordem as coisas que ainda restam, levanta aquela igreja pelo poder de Deus, vai lá, procure ir atrás daquelas pessoas que saíram, que se desviaram, que se afastaram, saíram revoltadas, vê o que você pode fazer, mas não só isso, que você também coloque presbíteros, pregadores em cada cidade. Porque o apóstolo Paulo não queria ver a igreja fechando, ele queria ver a igreja avançando. E essa é a visão de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, que é chamado, irmãos, para o ministério. E não que feche igrejas, mas que igrejas sejam abertas. Essa tem que ser a visão, enquanto a oportunidade para isso acontecer. Em nome de Jesus. E diz a palavra, olha as qualidades, as referências que o apóstolo Paulo dá a Tito para que ele fizesse isso. Quais seriam as qualidades, as referências, as características desses pregadores? Aquele que for irrepreensível.
Em outras palavras, é aquele que vive de forma íntegra, de uma forma justa, sem mancha, sem engano, sem mentira. Uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. Tinha que ser esse tipo de pessoa para assumir o ministério. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Tem que ser irrepreensível, quer dizer, aquela pessoa que não é chamada a atenção constantemente. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão liderando e não sabem lidar com os liderados. Eles colocam no mesmo patamar aquele que é irrepreensível como repreensível. Como assim? Ele desonra o irrepreensível. Ele não dá honra. Porque aquela pessoa que é irrepreensível, dificilmente ela vai dar problema na igreja. Dificilmente ela vai dar motivo de escândalo. Ela vai procurar honrar o seu ministério. Uma pessoa irrepreensível, ela age assim. Ela procura honrar aquilo que é dado a ela. Ela procura honrar a liderança. Mas às vezes a liderança, por falta de sabedoria, irmãos, trata essa pessoa igual aquele, irmãos, que é repreensível, que dá problema, que dá trabalho. Envergonha aquela pessoa que é irrepreensível na frente de todo mundo. Irmãos, não podemos fazer acepção de pessoas, mas a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Então ele falou, tem que ser repreensível, porque as pessoas que estavam naquela igreja de Creta não eram irrepreensíveis. Não eram irrepreensíveis. Olha que coisa séria. Então falou, você tem que colocar a pessoa que é irrepreensível. Aí ele diz também, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Isso é muito sério. Parece bobeira isso aqui. Claro, pastor, que tem que ser marido de uma mulher, então, mas o que dá a entender que aquelas pessoas que entraram naquela igreja, lideraram, pastorearam, tinha mais de uma mulher. Vocês estão entendendo? Você é inteligente. E diz que tenha filhos fiéis. O que dá a entender que aqueles que estavam antes de Tito não se preocupavam em ensinar os seus filhos no caminho que deveria andar. Ele não estava nem aí, mas eles mesmos, irmãos, já não são fiéis a Deus, pelo que eles fizeram com a igreja, não amavam o povo. Imagina se eles iriam ensinar os seus filhos. Os filhos, infelizmente, acabavam imitando os seus pais. Então ele disse que tenham filhos fiéis, isto é, ensina os seus filhos na palavra, dedique tempo a isto. O presbítero tem que fazer isso. Não pode só cuidar da igreja e esquecer dos filhos. Tem que ensinar os filhos no caminho que devem andar, passar tempo com os filhos. E muitas das vezes erramos nisso. Olha que coisa interessante. Os filhos têm que ser fiéis. É que nem os filhos de Eli. Eli ficou velho. A Bíblia diz que a palavra de Deus era rala naqueles dias. E deixava o filho fazer o que queria, só passava a mão na cabeça. Olha o que aconteceu com os filhos de Eli, Ófine e Finéias. Olha o que eles faziam na igreja. Olha, isso é muito sério. Se os filhos não forem fiéis dentro da igreja, não forem convertidos, ele vai ter a mentalidade do mundo. Vai pensar em namorar as menininhas. Isso é sério, pessoal. A obra de Deus é séria, eu senti no meu coração, eu estava meditando aqui nessa palavra, já li tantas vezes esse livro. E diz mais, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Isso é muito sério. Quer dizer, esses filhos não podiam ser acusados de dissolução. Irmãos, quantos não estão dissolvendo o ministério? Quantos filhos de pregadores não estão fazendo isto? Mas vamos falar dos pregadores. Se os filhos estão tendo essa atitude, é porque os seus pais faziam isso. Eles dissolveram a igreja.
aquilo que fluía, aquilo que dava certo. Olha que coisa! Mais uma vez, esses tipos de pregadores dissolvem o ministério infantil, perseguem aquele que está se destacando, porque ele se sente incomodado por causa do cargo, como Saul e Davi. Irmãos, dissolvem, acaba com tudo, acaba com o coral da igreja, acaba com o ministério de louvor, acaba com o ministério de alguém, e dissolve tudo, porque ele quer mostrar quem manda. E como consequência, vai chegar o momento que as pessoas vão começar a sair, muitas chateadas, revoltadas, e às vezes até se desviam. Tem algumas que têm da estrutura, vai procurar outro lugar. Mas isso é muito sério. Imagine essas pessoas frustradas, revoltadas, que saem de um ambiente assim, ela está amargurada e vai contaminar outras. E as pessoas vão achar que todas as igrejas são iguais, e não é bem assim. E diz mais aqui, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Irmãos, quantos não são desobedientes à sua liderança? Quantos? Aparentemente, irmãos, na frente é uma ovelha, mas por detrás é lobo. Interiormente é lobo. Não honra de jeito nenhum. São desobedientes. Então o apóstolo Paulo, alertando Tito, não coloca essas pessoas que têm essas características. Tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Imagine se Tito chegasse e colocasse alguém em tal lugar, alguém chegar e falasse, não, começasse a acusar, não, isso aí não, isso acabou com a igreja. Esse é mau caráter, esse é desonesto, esse é mentiroso. Esse não. As pessoas não são ingênuas. As pessoas não são bobas, ainda mais hoje com as redes sociais. Coisa séria. Pelo fruto se conhece a árvore. A Bíblia diz, não aceites acusação contra o presbítero da igreja, a não ser se for por 2 ou mais testemunhas. É coisa séria. É que nem, por exemplo, uma liderança que recebe muitas reclamações de uma pessoa. Se fosse uma só, mas a maioria, alguma coisa está errada. É claro que se porventura for um complô, né? Mas o espiritual discerne bem tudo. É buscar Deus que Deus mostra. Diz mais aqui, porque convém que o bispo seja irrepreensível. O bispo é o pastor, né? O pregador do evangelho. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, quer dizer, como encarregado da casa de Deus, encarregado da obra de Deus. Ele tem que ser irrepreensível. Tem que ser honesto, tem que ter caráter, sem mancha. Não quer dizer que ele é perfeito. Isso não. Ninguém é perfeito. Então, é muito sério isto. Não podemos colocar qualquer um no altar, no ministério. E diz mais, porque convém que o bispo seja repreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E era essas pessoas que estavam ministrando, liderando antes de Tito, que acabaram com a igreja. Esse tipo de pregador aqui. Iracundo, revoltado, soberbo, arrogante, né? Não dado ao vinho, nem espancador, quer dizer, gostava de agir com grosseria com as pessoas, batia nas pessoas, espancador com palavras, nesse sentido que eu estou falando. Tem alguns que às vezes, infelizmente, quer resolver no braço. Nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, lucro desonesto. Pensa só no dinheiro, mercenário. São essas pessoas que estavam de Tito, que acabaram com a igreja. Mas olha que ele continua dizendo, mas dado à hospitalidade. Que coisa linda. A Bíblia diz que muitos não sabendo hospedaram anjos. Está lá no livro de Hebreus. Tem que ser hospitaleiro, receber bem as pessoas.
tratar as pessoas com carinho, com amor verdadeiro, ter compaixão, ter misericórdia, ser hospitaleiro, é tratar bem todo mundo. Amigo do bem, não amigo do mal, amigo do bem, procurar ser pacificador, não amigo do mal, com picuinha, fofoca, briga, disse-me-disse, perseguição. Não, amigo do bem. Esse tipo de pastor, de pregador que precisa. Moderado. Quer dizer, uma pessoa equilibrada. Já viu que tem pregadores desequilibrados? E não são poucos, não. Justo. Pessoa justa. Santo. O santo é aquele que anda de acordo com a palavra, né? Temperante. Quer dizer, domínio próprio. Retendo firme a fiel palavra, quer dizer, não dá abraço a torcer, não se vende, não negocia. Ele fica firme na palavra, ele retém a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então tem que ficar firme na palavra, porque vai ter contradizente. Sempre vai ter alguém que vai querer bater de frente, que vai te aconselhar a fazer coisas, mas que não estão de acordo com a palavra. Aí você tem que reter firme a palavra, ficar na palavra, porque essa palavra é poderosa para exortar tantos aqueles, até mesmo para convencer os contradizentes pela palavra. É forte isso. Estou só resumindo agora. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente da circuncisão. Então o apóstolo Paulo estava alertando Tito, cuidado com essas pessoas. Quando você estabelecer presbíteros de cidade em cidade, elas têm que ter essas qualidades. Porque tem pessoas que não têm essas qualidades. Pelo contrário, tem uns aí, como eu disse para você aí, você tem que tomar muito cuidado com elas. Os defeitos dessas pessoas aí. Que não é um defeito comum, é um defeito maligno para destruir a igreja do Senhor. Então ele está dizendo, há muitos desordenados, que não tem ordem, que é bagunceiro. A igreja era uma bagunça só, pessoal. Faladores, fala demais, papudo. Olha o tipo de pregador, já viu assim? Vãos, quer dizer, inúteis, enganadores. Principalmente da circuncisão, aquele que acha que é filho de Abraão, que acha que tem que fazer alguma coisa a mais para ser salvo, sendo que a graça é suficiente em Cristo. As quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Vou ter que tapar a boca dessas pessoas. Tem que fechar a boca dessas pessoas. Porque eles estão transtornando, estão perturbando a casa de Deus. Isso é muito sério. Casas inteiras, não era só uma igreja, não. Eram várias. Ensinando o que não convém. Por lucro, por torpe ganância. São pessoas gananciosas, avarentas. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventre preguiçosos. Então ele está dizendo, muitos desses cretenses, pregadores, são mentirosos. São bestas ruins, quer dizer, são pessoas ferozes, ruins, maléficas, maldosas. Ventre preguiçosos, quer dizer, são pessoas preguiçosas. E diz, este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. Esse tipo de pessoa você tem que repreender severamente, tapa a boca dele, repreendendo severamente na fé, diz a palavra. Não é passar a mão na cabeça desses falsos, desses que estão acabando com a igreja, que estão destruindo a igreja. Tem que falar duro com eles, como Jesus falou duros com os fariseus lá em Mateus 23. Raça de víboras, sepulcros caiados. A igreja de Jesus é santa. Temos que ter amor pela casa de Deus, o lugar onde nos reunimos. As pessoas querem ir à igreja, não para sair pior, como está acontecendo. A Bíblia diz, eu não tenho tempo aqui, o Espírito Santo me deu esse entendimento já tem alguns anos atrás,
A Thalia, a rainha, arruinou a casa de Deus com seus filhos ímpios. A impiedade faz arruinar a casa de Deus. Graças a Deus que o apóstolo Paulo percebeu. Opa, deixa eu mandar Tito lá. E deixou ele lá para resolver esse problema. Eu quero dizer para você, fica firme com Jesus, ore, não abandone Cristo por nada. E que Deus abençoe a casa dele. É a nossa oração. Vamos orar pelas igrejas, pelos ministérios. É muito triste ver uma igreja nascer, uma igreja local que eu estou falando, depois morrer, irmão, fechar. Tem algumas que estão a ponto de chegar nisso. Olha que coisa, está acabando, está acabando. Por falta de sabedoria, por causa dessas atitudes que nós vimos aqui. Que Deus venha abençoar a sua obra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.